Olá a todos, bem-vindos ao canal Essencial, muito boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje o vídeo eu vou falar sobre um tema que eu já falei algumas vezes, mas de uma forma paralela aqui no canal, que tem a ver com a perda. Como é que se lida com a perda, né? As sensações que você tem quando você perde alguma coisa. E eu vou trazer um gancho, né, duas notícias para fazer um gancho com esse assunto. A primeira notícia tem a ver com a tragédia do Rio Grande do Sul, né? O que aconteceu ali e as pessoas perderam, né? Se perderam vidas, perderam coisas, casas e etc. A outra notícia tem a ver com a possibilidade, através da IA, da inteligência artificial, de se criar a possibilidade de alguém falar com uma pessoa que já morreu. Então, a inteligência artificial iria construir esse indivíduo com a inserção de talvez características dele e tudo mais, e seria possível reproduzir ou produzir uma conversa, essa pessoa conversaria com esse ente querido. É uma questão também que nós temos que conversar, que tem a ver com a perda, né? As duas coisas, a primeira, né, quando as pessoas perdem entes queridos numa tragédia, mas não perdem só entes queridos, perdem as casas, perdem coisas que estavam nas casas, coisas que estão ligadas à sua identidade. Lá no Rio Grande do Sul, nas áreas afetadas, muitas pessoas trabalhavam no campo, então perdem o seu material de trabalho, então a sua identidade também como trabalhador. Então é uma perda muito significativa. E a outra tem a ver com a perda relacionada à morte. As duas perdas, a primeira, elas lidam com a inevitabilidade do fato, né? A morte é inevitável. E nós, os povos, né, as pessoas de uma forma cultural, né, cada um tem a sua cultura, eles lidam com a morte de uma forma particular. É claro que é sentida a morte, mas nos povos, de forma diferente, há um contato particular com esse evento. O brasileiro, ele tem uma ligação muito sentimental com a morte, com a perda. Essa questão da IA, ela tenta sanar ou minimizar isso. E é uma coisa que nós temos que refletir, porque se você cria uma forma de trazer aquela pessoa que morreu, você não segue em frente. Você não aceita aquele fato e começa a criar situações para perpetuar uma relação que já não existe mais. Essa pessoa que vai conversar com o computador, ela vai imaginar, ela vai criar uma ilusão de estar conversando com uma pessoa e, na realidade, está conversando com uma máquina, né? Com uma projeção virtual daquele indivíduo. Eu acho que quando alguém se coloca nessa situação, ela está lutando contra o caráter inevitável da morte. Então, é necessário que a gente, e isso tem a ver com a perda tem a ver com a sua reflexão sobre as coisas que você pode perder. Algumas pessoas, elas não conseguem, né? Elas não conseguem admitir essa ideia. Isso tem a ver com a informação, com a criação das ideias na sua cabeça. Se critica muito as últimas gerações, geração X, Y, tal, esses nomes que dão às gerações, que pela criação que foi dada, né, pelos ensinamentos, pelas informações que são dadas a essas pessoas, elas não têm a habilidade de lidar com a perda, com a frustração. Então, por isso, o grau de ansiedade, né, a quantidade de pessoas ansiosas que surgem é muito grande, porque a ansiedade tem a ver com lidar com esse sentimento de que uma coisa pode dar errada, de que aquilo não pode dar certo, que uma coisa não pode ser sua, ou você vai perder aquilo, né, em alguma situação, em algum momento. Essa incapacidade de lidar com esse caráter, de certa forma ser inevitável a perda em algum momento, limita o indivíduo de entender isso e aceitar quando ela acontece. Então essa criação, essa suposta criação, segundo a notícia,
da possibilidade de alguém falar com um ente que já faleceu através da inteligência artificial, ela produz um pouco isso, né? Então eu vou ter oportunidade, essa pessoa nunca vai morrer nessa concepção, e impede que o indivíduo siga em frente e lide com a perda de uma forma natural, porque a morte faz parte da vida, é o final do ciclo, todo mundo vai morrer. Então é necessário ter essa compreensão. Quando se cria um mecanismo que mascara essa percepção, eu considero muito nocivo. Então, mas a ideia de se criar isso vem dessa concepção, né? Se se cria essa possibilidade, é porque se fez uma pesquisa e observou que as pessoas elas não aceitam a possibilidade da morte e gostariam de falar com esses indivíduos que já faleceram. Então se cria, através da tecnologia, essa possibilidade, que é um perigo, ao meu ver. Uma parada do vídeo só para avisar de não esquecer de curtir o vídeo, curte agora o vídeo, se inscreve no final no canal, ativa notificações e não esquece também de compartilhar o vídeo nos seus grupos aí do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, para dar uma fortalecida, ok? Então vamos voltar para o vídeo. Bem, com relação à questão do Rio Grande do Sul, essa perda é diferente. Por que é diferente da que eu mencionei anteriormente? Porque junto com essa perda está adicionado a sensação de que aquilo poderia ter sido evitado, inclusive as mortes. Por que eu estou falando isso? Porque o poder público, de uma forma geral, ele age nessas questões de uma forma reativa, não proativa. Eu quero dizer que eles agem depois que tudo aconteceu. Aí eles vêm tentando fazer e amparar e tudo mais. Mas não existe nada que possa ter sido feito na cabeça deles para evitar. Então o indivíduo, a família que perde suas coisas, uma pessoa, um ente querido, está ali inconscientemente a sensação de que aquilo poderia ter sido evitado, que talvez não tivesse acontecido e aquela perda não teria acontecido daquela forma. Então, ao contrário da primeira perda, onde a morte segue o final de um ciclo, esta perda, ela na cabeça das pessoas de uma forma inconsciente, não está acompanhando um ciclo, está sendo antecipada por uma ação ou inação com relação à situação que se apresentou. Então essa perda ela é muito mais impactante. Então as pessoas lá do Sul terão grande dificuldade e necessitarão de apoio para enfrentar essa perda, essas perdas que elas estão sofrendo. Porque está lá na cabeça delas esse caráter, essa possibilidade de ter sido evitada e não foi. Então, são duas sensações diferentes. A primeira é necessário você encarar com naturalidade o processo e aceitá-lo e para seguir em frente. E essa tentativa de construção desta realidade virtual através da IA, para mim, não colabora com a saúde emocional e mental do indivíduo. Já a segunda perda tem a ver com uma sensação justa, compreensível, de que aquilo poderia ter sido evitado e não foi, ou que aquilo poderia ter acontecido, mas de uma forma menos impactante, com perdas menores, onde a pessoa poderia ter tido a condição, a oportunidade de realmente ter uma ação e salvar ou proteger aquilo que é mais importante para ela. E essa oportunidade não foi dada. Então, é uma perda onde o ciclo não se completa. É uma perda onde isso acontece antes do que deveria. Com certeza, isso impacta a questão emocional das pessoas que estão lá no Sul. Então, assim, todas as duas pessoas, todos os casos, merecem um apoio emocional, psicológico. Primeira, para entender o processo. E a segunda, para superar essa sensação de que aquilo aconteceu no momento que não deveria ter acontecido. Então,
Se alguém tem dificuldade de lidar com a perda, tem que procurar, como eu falo, um profissional para refletir sobre isso, sobre os conceitos que recebeu e tentar lidar com isso, com a realidade da perda de uma forma natural, desde que ela siga o ciclo que se apresenta. Na outra situação é um pouco mais difícil porque existe a sensação de que aquilo poderia ter sido evitado e não foi. Tá? Bem, por hoje é só essa reflexão de hoje. É importante as pessoas lidarem bem com essa sensação da perda e temos que observar as diferenças com relação a esses dois assuntos, esses dois momentos de perda. Ok? Se precisar de uma atenção, é só me procurar aqui. Eu vou deixar meus contatos e a gente conversa de uma forma particular. Ok? Bem, por hoje é só. Tenham uma boa noite e fiquem em paz.